Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Escola de Diplomacia Periférica. Hoje a gente vai gravar o vídeo 92.1. Agora tem isso, 92.1. Pois é porque o vídeo 92, se vocês observaram, a gente conversa sobre a prova de língua inglesa, né? A forma da prova. Como é que você vai fazer a prova da segunda fase de inglês? 4 exercícios. Uau, hein? Sem dizer que você precisa tirar pelo menos 50% da nota, né? Senão você está fora do concurso. Tamanha é a importância dessa prova de inglês que eu resolvi gravar o vídeo 92.1, 92.2, 92.3 e 92.4 para você que acompanha o canal. Hoje nós vamos falar sobre o exercício da composition, depois a gente vai passar a falar sobre o summary, a translate e a version, beleza? Sobre a composition, o que a gente precisa alinhar em termos de prova, em termos de forma dessa prova. Queridos, a gente está mais ou menos 60 dias da segunda fase de 2019. O vídeo que eu vou fazer aqui vai valer para essa prova de 2019, tá bom? Quem estiver se preparando para 2020, eu prometo fazer um vídeo para 2020 depois que passar o processo de 2019. Nesse momento eu quero que você foque e dê o seu máximo na prova de 2019. Combinado? Primeira coisa, a gente está mais ou menos uns 30 dias da primeira fase do concurso e mais ou menos a uns 70 dias da segunda fase do concurso. Disclaimer importante: você precisa dividir o seu tempo de preparação entre a primeira e a segunda fase, porque quando passar a primeira fase não vai dar tempo de você treinar adequadamente, sobretudo as provas de habilidade. Você lembra quais são as provas de habilidade? Bem, antes de você me falar quais são, lembra que a prova de habilidade, o que a gente chama aqui no canal de provas de habilidade, são aquelas que você precisa ter fluência, prática, sabe? Então demanda exercício, isso leva tempo. Então você precisa dividir o seu tempo nesse momento para fazer exercícios de português de segunda fase, para fazer exercícios de inglês de segunda fase, para fazer exercícios de espanhol de segunda fase, exercícios de francês de segunda fase e exercícios de economia de segunda fase. São as provas que exigem mais do que as outras também, mas essas são provas que exigem fluência. Você precisa fluir. Falando nisso, é que eu resolvi gravar esses vídeos de fluência com antecedência. Sem mais delongas, dado o recado. Aliás, queria dar outro recado para você, candidato, candidata. É o seguinte, isso vem com o tempo, mas eu acho que vale a pena dar esse toque para você refletir. Nós estamos num momento que acabaram o prazo de inscrição da prova, né? Foi ontem. A gente vai entrar no momento agora de concentração, de foco para a primeira e para a segunda fase. Geralmente, os candidatos menos experientes entram num processo acelerado e tenso. Eu ia dizer um palavrão aqui, mas não vou dizer não. Mas isso vai prejudicar você. Não tem nada para acelerar, não. Nada. Ó, nada para acelerar. Não fez até agora, não inventa moda não de querer acelerar o processo, porque o processo de ensino-aprendizagem leva tempo. O que a gente vai fazer a partir de agora, nesses 30 dias para a primeira fase e complementando os 70 dias, né, para a segunda fase, é aproveitar melhor o tempo. Mas nós não vamos acelerar não, tá bom? Por isso existe estratégia. Se você acelerar o processo de ensino-aprendizagem, você pode colocar tudo a perder. Então, keep down, keep calm e vamos ver o que a gente consegue aproveitar do tempo agora, beleza? Bem, sem mais delongas, eu queria falar sobre a composition. Composition, para você agora dividir seu tempo, você precisa de uma coisa básica. Sabe o que é isso aqui? Folha em branco, básico, você vai precisar ir para ação, tá bom? Vamos para escrita. Tem que escrever. Não tem jeito, gente.
E duas coisas, escrever e colocar para correção. Submeter a correção é fundamental. Você precisa saber onde é que esse produto está te levando. A redação, eu olhei aqui no edital, a composition, ela veio um pouquinho diferente da composition do ano passado, né? Não sei se vocês repararam, ela vale os mesmos 100 pontos, mas ela tem uma diferença. Antigamente nós contávamos o número de palavras e esse ano nós não vamos precisar contar palavras. Isso é uma boa coisa. Nós vamos precisar só saber que a gente vai escrever entre 45 e 50 linhas. Se você pegar essa folha, que é a folha que você pode imprimir lá no Sebrasp, aqui tem 30 linhas, aí você vira a folha, 60 linhas. A composition é entre, como diz o exercício aqui, tinha até perdido, 45 e 50 linhas. Então, necessariamente a sua composition vai dar uma frente e vai dar quase na metade, passando um pouco da metade do verso, beleza? Agora uma informação super importante. Deixa eu te dar uma dica que só você que é do canal vai ter. Mentira, um monte de gente vai falar isso, mas pelo menos a gente também vai comentar. Não sei se todo mundo vai comentar não, mas muita gente sabe disso. Você tá vendo essa folha de impressão que a gente usa, inclusive os cursinhos oferecem? A gente pode imprimir no site do Sebrasp e fazer a redação tranquilamente. Agora deixa eu mostrar para vocês a folha da prova que você vai receber no dia. Claro, isso se a IADES reproduziu o padrão do Sebrasp. A gente ainda não sabe, mas é o histórico que nós temos. Agora, compara esta folha, sobretudo esta linha, gente, e esta linha. Fazer uma sobreposição. A linha da prova do concurso é um pouco maior do que a linha da prova dos simulados, que é o que a gente costuma imprimir para fazer, tudo bem? Mas é o que nós temos. O que você vai considerar como estratégia? Se você só tiver essa folha aqui, tá tranquilo também. Você só saiba que como a linha é maior, você vai precisar bater no teto do simulado a 50 linhas, tá? Porque se você no simulado bate 50 linhas, aqui tranquilamente você vai ficar entre 45 e 50 linhas, beleza? Então treine composition de 50 linhas, beleza? Agora, uma informação importante aqui do nosso edital afinal de contas, como é que você vai contar essa linha, né? Por exemplo, quando você termina uma frase, como é que o examinador vai considerar essa linha? Bem, se tiver uma palavra escrita, é linha. Uma palavra inteira. Se tiver uma palavra inteira escrita, é linha. Então fique de olho quando você terminar os parágrafos. Aliás, você sabe quantos parágrafos você vai fazer? Vamos conversar sobre isso agora. Bem, eu queria mostrar para vocês uma composition. Essa aqui foi a prova que eu fiz na folha já do concurso. Eu tenho uma letra razoavelmente grande, né? Cabia, sei lá, umas 8, 9 palavras por linha, então eu tinha que fazer menos, né? Mas o tamanho da letra agora vai importar por conta da quantidade de linha, tá? Então, você vai precisar escrever e contar quantas linhas você está escrevendo. Isso é muito importante você fazer no simulado. A única coisa que você vai fazer no dia da prova é reproduzir o que você faz no simulado. Se você não vai fazer simulado, você não vai fazer nada na prova. Simples assim. O que você fizer no simulado vai sair na prova. Quanto mais simulado você fizer, melhor o resultado da prova. Por isso que é importante você, inclusive, colocar para correção. Porque você vai melhorando o seu simulado, tá bom? Então faça simulados, beleza? Programe na agenda, você tem 60 dias para definir o resultado do seu concurso. Não procrastina, não contorna. A gente tem o costume, sobretudo candidatos mais receosos do resultado, porque eventualmente você pode não estar tão confiante no seu desempenho de inglês. Não tem jeito, coloca para jogo. Coloca para jogo, se submete à correção e resolve isso. Porque, olha, todo mundo está no caminho,
Nem todo mundo tem um inglês excelente. Eu mesmo aqui coloquei para vocês, aliás, nem coloquei, vou colocar agora. Isso aqui são as minhas notas de 2017. A questão, opa, aqui, nem é a nota. A questão é você colocar para jogo. Você coloca para jogo e você vai ter um diagnóstico. Um bom ou ruim é resultado do trabalho, tá bom? Como você vai montar a redação? Vamos lá. Existem diversas técnicas. Eu costumo treinar uma técnica por conta dos resultados que a gente tem visto entre as melhores provas. E isso tem me ajudado a treinar um padrão de resposta. E esse padrão, claro, não, assim, não significa que só esse padrão vai ter boas notas, não é isso. Estou falando de um padrão particular, padrão pessoal. Eu faço de uma única forma porque eu me sinto mais seguro de reproduzir isso na prova. Agora, os candidatos têm padrões variados, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. O que eu fiz? Eu escolhi um jeito para fazer várias vezes, entendeu? É só isso. Mas se você olha as melhores notas dos candidatos, varia um pouco o jeito de responder. E é natural, né? Cada um tem um estilo. Agora, uma coisa que você precisa fazer: olhar para o comando da questão. Essa é a segunda coisa que você vai fazer da sua prova na composition. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você lembra? A técnica da ancoragem. Muito bem. Você vai ancorar com os critérios de correção. Vamos retomar rapidão os critérios de correção? Eu acho que é importante porque como é a primeira coisa que você vai fazer na prova. Achei aqui, estamos com o edital de 2019 aberto e você vai colocar na sua composition, ali ó, na ancoragem, organização e desenvolvimento do tema. César, o que tem em organização e desenvolvimento do tema? Tem 3 coisas. Tem a apresentação e impressão geral do texto, tem a capacidade de argumentação e tem a capacidade de análise e reflexão. É sobre esses 3 itens que ele vai te dar a nota. Então você anota lá, do ladinho na ancoragem. Apresentação. Então você põe apresentação e impressão geral do texto, legibilidade, estilo e coerência. Se você não quiser pôr tudo isso para não ficar grande, escolhe palavras-chave. Eu, por exemplo, vou colocar legibilidade, estilo e coerência. Beleza? Mas você pode colocar apresentação, impressão geral, enfim, alguma coisa que ancore você nesse quesito. Esse quesito vai valer 10 pontos. Então, 10 pontos você tem aí só de apresentação. 10 pontos faz diferença no concurso, hein, gente? 10 pontos, meu Deus. Vamos lá. Capacidade de argumentação. O que você vai ancorar ali? Objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência das informações. Objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência. Beleza? Então ancora lá. Terceiro, capacidade de análise e reflexão. Vale 5 pontos. Então, a capacidade de argumentação vale 10, a apresentação vale 10 e a capacidade de análise e reflexão vale 10 pontos. Os outros 25 pontos da composition é correção gramatical e propriedade da linguagem. São os aspectos microestruturais, beleza? Ó, segunda coisa que você vai fazer é olhar para o comando. Vou abrir o comando aqui de 2018 só para me orientar em relação à técnica que a gente vai apresentar para vocês. O que nós temos? Vocês não precisam abrir a prova isso, vocês só precisam ficar atentos ao que a gente vai fazer aqui. O edital diz que se você fugir do tema, você se lasca, tá bom? Desculpe, assim, enfim, desculpe. Mas você vai se dar muito mal. Se você fugir do tema, você vai zerar a prova, você está eliminado do concurso. César, eu não vou fugir do tema. Olha, coisa mais fácil de quem está estudando para o CACD é fugir do tema. Sabe por quê? Porque a gente está ligado em muitos conteúdos. Muitos conteúdos que serão demandados durante a terceira fase do concurso. Entendeu? Então, para você não fugir do tema da redação, a introdução, gente, é tudo que você tem nessa vida. Tudo. Porque se você acerta a introdução, você acerta a redação. Beleza? Agora, o que você vai fazer para acertar a introdução? Criatura, a estrutura da introdução é o comando da questão. Eu vou repetir isso para você
e você vai anotar isso na sua mão. Não, na sua mão não faça isso. Anote isso no lugar onde você vai ver todo dia, no seu caderno de inglês. A estrutura da introdução da composition é o comando da questão. Vamos olhar o comando em 2019? 2018? Tá assim, ó. In light of the quote above, comment on the conclusion the statement had to come to regarding the inevitability of the First World War. Mention and explain some of the circumstances that induced them individually to arrive at such a common judgment. Tem pelo menos aqui 3 orientações para você fazer. Aí você vai começar a grifar porque isso já é a sua introdução. Ele já começa assim, ó. In light of the quote above. Então você tem uma citação para você mencionar explicitamente na sua introdução. Não é para você se inspirar, o examinador precisa ver essa inspiração. Eu entendo que isso ver uma inspiração pode soar até um oxímoro, né, para quem está estudando língua portuguesa, mas o examinador precisa ver que você se inspirou na citação. Então você vai mencionar pelo menos autor e obra, para ele falar, ó, se inspirou na redação, entendeu? Isso na introdução, estou falando só de introdução. Aí depois ele continua. Comment on the conclusion the statement had to come to regarding the inevitability of the First World War. Bem, então você vai fazer um comentário sobre a conclusão do estadista aqui, tá bom? Terceiro. Aliás, o terceiro tem 2 comandos, hein? Olha só o que ele fala. Mention and explain. Então você vai mencionar e vai explicar alguma circunstância que some of the circumstances that induced them individually to arrive at such a common judgment. Ou seja, você vai mencionar e vai explicar. Mencionar e explicar são 2 coisas diferentes. O que leva a pessoa a chegar a essa conclusão. Repara que você tem 4 coisas para fazer na introdução. Na introdução, gente. Você vai reproduzir o comando. Beleza? Agora, o quinto elemento dessa introdução, gente. Isso é a última linha do seu parágrafo. Isso você vai precisar dizer com todas as letras. A tese. Exatamente. O tal do tópico frasal. Você vai dizer isso na introdução, lá na última linha. Então, a primeira coisa que você vai fazer na redação é a ancoragem. A segunda coisa é montar a introdução. A introdução, ela é o comando da prova, beleza? Montou a introdução, na última linha do parágrafo, você bota a tese. Ou seja, o que você vai defender na sua redação. Qual é a coerência, o que você vai explicar na sua redação. Qual é o seu tópico frasal. Beleza? Pronto. Ufa, temos uma introdução que vai garantir que a gente não fugiu do tema. Agora, tá fácil, gente. Tá fácil de continuar. Ah, César, e os parágrafos de desenvolvimento? Muito bem. Os parágrafos de desenvolvimento têm seus tópicos frasais, seus respectivos tópicos frasais nas orações da introdução. Vou repetir. Os parágrafos de desenvolvimento têm os seus respectivos tópicos frasais nas orações da introdução. Então é só isso que você vai fazer. Você vai identificar as orações da sua introdução e vai reescrever. Claro, gente, você pode fazer o ajuste da linguagem, mas é o tema paralelo, entende? Então, fiz a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, uma das orações da introdução. Segundo parágrafo de desenvolvimento, uma outra oração da introdução. Terceiro, se for o caso, parágrafo de desenvolvimento, uma outra oração da introdução. Beleza? E aí nós vamos falar um pouco agora sobre esse parágrafo de desenvolvimento. Tá claro até aqui? Por enquanto, primeiro, técnica da ancoragem, sem ver o tema. Segundo, comando da questão, para fazer a introdução, beleza?
E aí nós temos a introdução com cada um dos comandos da introdução. Com cada um dos comandos da questão, nós temos a introdução que nos garante que a gente não vai fugir do tema. Beleza? Agora vamos falar sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento são uma extensão do que você escreveu na introdução. Então ela precisa ter um parelhamento, uma correspondência com aquilo que está na introdução. Daí que eu estou dizendo, cada oração é o tópico frasal do desenvolvimento. Cada oração da introdução é o tópico frasal do desenvolvimento. Pelo amor de Deus, gente, não vai copiar a oração e passar para o parágrafo do desenvolvimento. Não é isso. Você vai fazer um novo tópico frasal. Um novo tópico frasal baseado nessa oração que você pôs lá. Então, por exemplo, no nosso caso de 2018, a primeira oração lá da introdução poderia ser a citação do autor e obra da citação, né? Então você vai lá, porque ele começa assim o comando: In light of the quote above. Então, se você vai citar autor e obra da citação, isso na introdução, bem, quando você começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é sobre essa citação que você vai comentar. Então, ele já é um parágrafo, entende? Ele é um parágrafo que mostra que você se inspirou na citação, beleza? Então, esse é o primeiro parágrafo de desenvolvimento que decorre da sua primeira oração da introdução, beleza? E aí você tem 2 ou 3 linhas ali para continuar esse parágrafo de desenvolvimento. César, como é que eu vou fazer essas 2 ou 3 linhas desse desenvolvimento? Bem, você vai usar de técnicas discursivas para se debruçar sobre esse tópico frasal que você acabou de escrever. Tópico frasal, agora sim, do desenvolvimento. Você pode usar argumentos de autoridade, você pode usar exemplos históricos, você concentra no tópico frasal desse parágrafo. Você pode usar uma reflexão de um autor que você lembra, que você sabe, pelo menos a obra onde ele escreveu. E aí você tem 2 ou 3 orações para complementar esse parágrafo baseado, lembro, no tópico frasal desse parágrafo, que no nosso exemplo aqui é a citação por conta do comando da questão, beleza? Então, fiz o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Agora vou para o segundo parágrafo do desenvolvimento na segunda oração lá da introdução. Sacou? Então volto lá na minha introdução. Qual é a minha segunda oração? No nosso caso aqui do exemplo de 2018, nós vamos no segundo parágrafo comentar sobre a conclusão do estadista, sobre a inevitabilidade da Primeira Guerra Mundial. Então essa é o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. O tópico frasal deste segundo parágrafo de desenvolvimento está onde? Está lá na introdução. E aí você, trouxe para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Reescrever o tópico frasal, não vai usar as mesmas palavras. É só para você lembrar sobre o assunto. Então, faz o tópico frasal sobre o segundo ponto que você mencionou lá na introdução. E aí, mesmo esquema do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Tópico frasal e argumentos de autoridade. Ou exemplos, você também pode usar exemplo histórico. Mas referente, gente, lembra? Referente a esse tópico frasal específico do segundo parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Terceiro parágrafo de desenvolvimento. Mesmo esqueminha. Agora é a terceira oração da introdução, que vai virar tópico frasal. Ela vai virar a terceira oração da introdução, vai virar tópico frasal do terceiro parágrafo. Beleza? E aí você vai usar o mesmo esquema que você usou para o primeiro e para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Claro, se no primeiro você usou argumento de autoridade, no segundo você usa exemplo histórico. Se você usou exemplo histórico e argumento de autoridade e quiser usar uma terceira substância, uma terceira técnica de argumentação, você pode argumentar com uma opinião pessoal, você pode argumentar com evidência. Agora, quando você fizer isso, é terceira pessoa, tá bom? Então não cai na onda de dizer my perspective, my point of view, nada disso. Você vai escrever
como terceira pessoa, sujeito indeterminado, tá bom? Mas o importante é você diversificar a forma como você sustenta o tópico frasal, beleza? Se não vier nenhuma ideia na hora, porque pode acontecer, você vai respirar e vai usar os argumentos que você tem segurança. Quais são os argumentos que você mais tem segurança? São aqueles argumentos que você tem utilizado nos seus simulados. Ah, César, estou acostumado a dar exemplo histórico. Bacana, bota. Ah, César, estou acostumado a mencionar um autor. Bacana, bota. Ah, César, estou acostumado a fazer um tópico frasal de uma oração curta. Bacana. Ah, César, estou acostumado a fazer uma oração um pouco mais longa. Bem, é bacana se você souber fazer, porque geralmente a língua inglesa elas são frases mais curtas, né? Orações mais curtas. Mas se você tiver habilidade para fazer orações mais longas, também está tudo certo, desde que esteja correto. A palavra-chave da redação, da composition, é simplicidade, tá bom? Faça uma prova simples. Não procure palavras que você não sabe aplicar. Não sei aplicar, não uso. Por isso é importante os simulados com correção, para você ter esse feedback nas correções e saber se é uma palavra segura de usar. Beleza? Gente, quarto parágrafo é a própria conclusão, ou melhor, ou aí você vai contar lá no comando quantos parágrafos deu, né? Mas você pode fazer um quarto parágrafo de desenvolvimento, eu acho que não vai caber, eu acho que 3 parágrafos de desenvolvimento tá bom, e você vai para a conclusão do quinto parágrafo. Então seria uma introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Ao total, 5 parágrafos. César, e essa conclusão? Bem, calma, tá tudo certo, tudo certo. Feito a sua introdução, como a gente combinou, feito o primeiro parágrafo de desenvolvimento, como a gente combinou, segundo parágrafo de desenvolvimento que a gente combinou, terceiro parágrafo de desenvolvimento que a gente combinou, sua redação tá ficando linda. Agora, é importante, né? Você saber, por exemplo, eu preciso comentar aqui, eu sei que é óbvio, mas eu vou comentar. Na introdução, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento, no terceiro parágrafo de desenvolvimento, conectivos. Você precisa utilizar conectivos para fazer as passagens, não apenas de frase, de oração para oração, mas de parágrafo para parágrafo. São os conectivos que costuram a sua redação, beleza? Bora para a conclusão? Conclusão também é simples. A conclusão do parágrafo, aliás, do último parágrafo, melhor dizendo, a conclusão da oração, ela é o tópico frasal da sua introdução. Lembra que você colocou lá na última linha o tópico frasal? Pois é. Ela vai vir para a primeira linha da conclusão. In other words, né? Então, claro, você vai reescrever a sua tese. Você colocou lá na introdução, na última linha da introdução, a tese. Ela vai vir para a conclusão, na primeira linha. E aí tudo que você vai fazer é desenvolver a tese sem repetir os argumentos que você usou no desenvolvimento. Você só está concluindo. Para concluir de forma adequada, você só vai reforçar a sua tese. E, claro, reforçando a sua tese, ela vai aparecer no desenvolvimento. Por quê? Porque você usou a sua tese para fazer o desenvolvimento. Compreende? Veja só, a técnica é simples. Vai no tópico frasal da introdução, traz ela para a primeira linha da conclusão. Beleza? Em outras palavras, naturalmente. Os parágrafos dessa conclusão, eles reforçam o tópico frasal deste parágrafo, que é o tópico frasal da composição da composition inteira. E aí, para arrematar, cereja do bolo, gente. Cereja do bolo que os candidatos mais experimentados já viu que dá muito certo, e eu sei que pode não ser um bom momento histórico para fazer isso na redação, mas olha, a última oração da sua redação, ela é chave para sua nota. E nessa última oração, você precisa deixar
explícito, uma perspectiva otimista. Exatamente. Uma perspectiva otimista acerca do tema proposto. Essa é a cereja do bolo da conclusão. Então, montei a conclusão A, tópico frasal que eu trouxe lá da introdução. Pum, botei. Reforcei a tese. Na última frase, uma perspectiva otimista. Beleza? Na última frase, não. Na última oração, tá? Não faça frase sem orações, tá, gente? Não faça frase sem verbo. Faça orações mesmo. Então, na última oração da conclusão, essa perspectiva otimista é super importante, tá bom? Queridos, esse foi o vídeo sobre composition. Espero que tenha ajudado vocês. E ó, bora pra ação. Divide o tempo, primeira e segunda fase, ó. Muitos exercícios, submeta a correção. É isso aqui que vai fazer você tirar boas notas. Escrever, pôr para correção e escrever de novo, tá bom? Bom trabalho!